Bom, pessoal, mais um vídeo no Fala Fabinho. Antes da gente começar o bate-papo aqui com a Érica, eu queria agradecer o Rogério. A entrevista com o Rogério semana passada foi muito boa, foi excelente. Rogério, obrigado. E a repercussão, comentário das pessoas sempre foi interessante, então eu queria agradecer isso. E como vocês gostaram do vídeo, é isso que eu quero sempre pedir a vocês, que curtam, que compartilhem, que comentem, entendeu? Que se inscrevam. Nós estamos naquela campanha de ganhar muitos inscritos. Então, por favor, que isso ajuda a gente bastante no dia a dia do canal aqui. Bom, e hoje eu estou com a Érica aqui. E queria agradecer a sua generosidade, por estar aqui com a gente. Eu sei que ela tem essa convite, gente. Muito legal. A primeira coisa que a gente sempre fala aqui é o seguinte: a gente pede para a pessoa falar quem é Érica. Vamos lá. Quem é? Que pergunta, né? Difícil, assim. A gente, depois de ao longo, né, dessa trajetória de cabelos já tão brancos e tal, a gente faz muita coisa nessa vida, né? Então, eu me formei em comunicação, mas sempre gostei de trabalhar com artesanato. Tive filhas gêmeas muito jovens e acabei me dedicando mais ao artesanato do que à comunicação e trabalhos externos, né? Acabei indo mais para dentro de casa, para cuidar das filhas, trabalhar ao mesmo tempo, me sustentar dentro do possível, né? Então, trabalhei um tempo com produção, com vídeo, mas assim que a coisa pegou mais e eu tive que me virar mesmo trabalhando mais dentro de casa. Ainda não tinha essa coisa de online, né? A gente, então, quem era jornalista tinha que trabalhar na redação, enfim. E fui me dedicando cada vez mais ao artesanato. E hoje segue sendo o meu trabalho. Tive algumas pausas no artesanato, quem é artesã, costureira, qualquer tipo de trabalho assim, né? Marceneiro, acredito que fica com problemas de coluna. Quem trabalha sentado também, digitando, fica. Então, eu dei uma pausa, trabalhei com yoga, mas o meu barato sempre foi fazer artesanato, tecer e papel. Vamos falar muito sobre isso cada vez, mas assim, a minha memória, o meu contato, a primeira vez que eu te vi, você muito ligado ao movimento punk. Então tem uma coisa de música, de comportamento, de questionamento. Como é que foi esse período? Namorei esse punk. Na verdade, eu estava fazendo comunicação e na universidade todo mundo falando que curso de comunicação, uma galera bem alternativa, bem isso, e não foi exatamente o que eu encontrei. Pelo contrário, achei uma galera bem encaixadinha e tal. E, claro, com algumas exceções e tal, mas aí fui no festival de rock, fui no segundo, porque no primeiro eu não morava em Juiz de Fora ainda, eu não sou daqui, né, nascida aqui não. Isso aí, desculpa te cortar. Eu esqueci de perguntar, você é de onde? Eu sou nascida em Volta Redonda, ou seja, eu sou fluminense, né? E morei em algumas cidades e vim para Juiz de Fora com 16 anos. E aí eu fui no segundo festival de rock e adorei, simplesmente adorei a banda IDR. Achei Inimigos do Ritmo. Achei sensacional, que era justamente aquele contraponto a tudo, né? As pessoas fazendo uma coisa melódica, bacana, com uma letra, e eles eram os inimigos do ritmo. Viete, Renato e Coreia, eu acho que essa formação, acho que não tinha o Jean ainda. E fiquei apaixonada pelo som dos caras, ou pelo não som, enfim. Ou pelo som sem ritmo, ou com ritmo, enfim. E aí isso virou uma coisa assim de pensar sobre, né? Eu estudando já na Federal, fazendo História da Arte com bote. Cara, que desarmonia da harmonia, é a harmonia da desarmonia. Enfim, deu pano para manga, fiquei pensando sobre, aí chamei, acho que o Jean, para um trabalho lá na Federal, e me aproximei da ideologia e tudo. Dos integrantes da banda, né? E acabei meio que me casando com Coreia. E minhas filhas, né, gêmeas, tive filhas gêmeas com 20 anos, filhas do Coreia e da Érica.
São a Hannah e a Raíssa. Aí minha filha teve filho gêmeos também. Enfim. Aí eu deixei um pouco de ser punk para ser mais feminista e me ligar nessa coisa que, no fim das contas, a mulher acaba exercendo essas funções de cuidado com os filhos, com os netos, e acaba que a nossa produção, seja ela cultural, artística, enfim, intelectual, fica assim comprometida, né? Porque a gente assume. É interessante porque você é artesã, você trabalha com teatro, você trabalha com papel e coloca de teatro. Isso. De certa forma, um artesão pega um pouco da ideia do quanto que eu faço você mesmo. Total. Né? E assim, é interessante que a arte é uma coisa que é muito milenar, mas em toda essa imagem que eu vi do Egito, normalmente tem um teatro vertical. Tem essa coisa vertical. Fala um pouquinho dessa coisa do. Então é muito legal, gente. A tecelagem realmente, né, é uma tradição, assim. Eu fiz um curso depois que eu me formei em comunicação de literatura, especialização em estudos literários e especialização em moda e arte. E assim, a tecelagem foi o que eu quis pesquisar, né, o que eu quis estudar. E a tecelagem está muito relacionada tanto a texto, a palavra, o que é trama, pendidura, novela, penso, gente, um curativinho, era um paninho que colocavam na zona rural para machucado. E penso é um paninho. Então, eu acho essas analogias sensacionais. E a tecelagem, por ser... a tecelagem foi mais uma coisa que fixou o homem também na terra, porque os equipamentos, né, como você falou, esses teares verticais, é porque ainda não tinha liço, pente. Liço e pente é o que a gente vê até hoje no tear industrial, que são as peças que vão fazer uma linha se levantar e outra baixar, e o pente que é a que prensa o fio, para dar aquele tecidinho fechado, né? Então, por isso você está falando dos verticais. Aí depois já foi desenvolvendo, aí tem roldanas, aí tem o rolo do urdume. O urdume vem, passa pelo liço, pelo pente, e aqui eu faço a trama, que é combinar o fio vertical com o horizontal. E aí num processo parecido com a cestaria, que foi o que deu origem, né? A cestaria, essa trama simples, ensino não. E aí começou com esse vertical, eu tinha um livro, tinha um teatro desse vertical com pedrinhas lá para fazer. Isso, para os tecidos terem, os fios terem a mesma tensão. Então você põe a linha lá em cima, pedrinhas aqui, para aquele fio ficar bem esticadinho. Aí hoje em dia você faz isso com. Parece fio. É sensacional. E aí, hoje em dia, você tem os teares, né? Como o meu, que é um tear, eu conheço pelo nome de tear mineiro, é um tear de mesa. O mineiro pode ser com pente, ou então eu posso fazer aquela mudança dos fios aqui manual, na mão, não no pé. E a tecelagem é minha paixão, assim. Eu aprendi grávida, e a gente foca, eu estava grávida de gêmeos. E aí eu fui lá, fui de foca, aprender com a dona Benevila, que está viva até hoje. E a parteira da época olhou para minha barriga e falou assim: minha filha, vai embora, você está parindo. Eu falei, ou então são gêmeos. Eu falei, são gêmeos. Eu estava de 7 meses. Elas nasceram com 8 meses. E eu aprendi a tecer, então, quando eu estava grávida. Então, isso tudo tem muitos símbolos também. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, na Revolução Industrial, né, na Inglaterra, logo eles fizeram os teares mecânicos, né? Foi aquela exploração dos hidromióticos. E me parece que de uns tempos para cá, que eu conheço muitas pessoas que voltaram para esse artesanato, para essa coisa mais de início, né, do tear, né, da tecelagem. Eu tive um professor que ele falava uma coisa muito legal. Ele falava assim: o mais tecnológico e o mais primitivo são as coisas que têm mais valor. Né? Claro que tem toda uma história para chegar nisso aqui,
Mas eu vejo hoje o artesanato sendo um artesanato de qualidade, sendo valorizado, ao mesmo tempo que eu vejo também, quando você viaja, quando você quer comprar um artesanato no lugar, a coisa está muito substituída pelo, eu chamo de industrianato, né? Ou seja, 25 de março comendo solta mesmo, né? E aquela coisa que a gente via, essa coisa realmente artesanal, que preza pelo feito à mão, mesmo que você mude, mesmo que você sofistique, mesmo que você, né, dê outra cara para o seu trabalho, a gente vai se perdendo muito. E aí tem pessoas muito importantes que falam sobre isso, né? Tem esse professor que falava do mar, e tem um que fala que acho que foi o Leminski que falou. Ele falou assim: é muito fácil ser poeta com 20 anos. Agora quero ver ficar coroa poeta. Ficar mais velho poeta. Porque você se rende, né? Você tem que pagar os boletos e você vai entrar para a CLT. Então, assim, realmente também é uma questão de resistência. Além disso, além dessa resistência do artesão se manter, da artesã se manter, teve uma coisa de resistência mesmo da tecelagem, que a coroa portuguesa proibiu os brasileiros fazerem tecido, porque tinha que comprar deles. Então, foi um ato de resistência. Por isso, até que eu acho que em Ibitipoca tinha as tecelãs, por ser mais escondido. Os teares foram escondidos, eles eram incendiados, enfim, teve uma perseguição mesmo, uma caça às bruxas mesmo, as bruxas tecelãs. É impressionante, né? Como é que o povo ele acha solução. Se vem uma lei proibitiva, ele sempre acha uma maneira de dar uma fugida. Né? Você falou esse caso em Portugal, como é que as tecelãs surgiram? Existiram, guardaram, esconderam seus instrumentos, né? Foram fazendo ali mais no sapatinho e mantiveram essa tradição, né? Tanto que Ibitipoca eu fui aprender a tecer lá. E aí aconteceu uma coisa sensacional, assim, entre aspas. Por quê? Acabou essa tradição lá em Ibitipoca. A filha da tecelã não sabe tecer, ela quer ir trabalhar na indústria. E aí, ano passado, ao convite de 2 amigos muito queridos que estavam desenvolvendo um projeto lá, eu voltei, eu dei aula lá em Ibitipoca, encontrei com a minha mestra, Dona Vivida, e eu fui com meus 8 mini teares, que são muito didáticos, que são a base do tear manual, né? O tear artesanal, a tecelagem. E aí voltei para ensinar um pouquinho do teatro. Isso foi muito lindo, muito emocionante. Eu achei que foi uma forma de retribuir, reinserir essa técnica, né? A filha de uma das tecelãs lá, ela sabe tecer, mas não sabia urdir. Urdir é colocar os fios. Então, olha como que é importante, né, manter isso. E graças a isso tudo, toda essa movimentação, e eu ter resistido até aqui dessa forma, ensinando e fazendo tecelagem, esse ano eu ganhei um prêmio pela Lei Paulo Gustavo. Eu sou mestra de saberes tradicionais, tá, gente? Ah, isso significa que eu vi isso nessa premiação. Como é que é esse prêmio? Como é que é? Isso foi muito interessante, porque nos editais da Lei Paulo Gustavo, né, surgiu esse a nível municipal, e eu com uma certa dificuldade, porque quem é artesão, tecelão, essa parte burocrática é meio difícil para a gente lidar. E aí uma querida amiga, a mesma que me chamou, a Celine, me chamou para, vamos entrar nesse edital. E mas eu não consigo fazer essas coisas, reunir documento, essa parte é comigo. E aí, só sei que foi assim, né? Ela foi, entrou com toda essa parte burocrática, e eu tenho tudo muito documentado, de oficinas e tal. E aí, fui uma das pessoas aí contempladas com esse título, né? E foi um prêmio de dinheiro e o título de mestre de saberes tradicionais. Eu fiquei muito satisfeita com isso, é um reconhecimento, né? Nossa, então, de anos aí. Tá aí a alegria do canal também, está recebendo você aqui, foi premiado. E você agora está trabalhando mais com papel? Como é que é? Então, aí em 87, eu fui aprender a tecer, né? Eu estava grávida, crescendo,
Em 91, eu estava formando, 90, 91, eu estava formando em comunicação e fiquei muito atraída pela história da reciclagem, do meio ambiente. E aí fui aprender a fazer papel. No primeiro congresso da SBPC que eu fui, tinha já um curso de papel artesanal e reciclado. E aí eu me apaixonei também. Eu falo que eu faço pano e faço papel. Então, quem é a Érica faz pano e faz papel. E eu acho um barato. Aí eu tento fazer umas coisas mais artísticas, mas eu acho que o meu barato mesmo é fazer o veículo. E aí, amigos artistas têm feito coisas com esse papel, ou, enfim, tenho estabelecido parcerias, né? Mas eu gosto de fazer o papel. Aprendi em 91 a fazer papel, então já são mais de 30 anos também, né? São 37 anos de tecelagem, acho que 34 de papeleira. Uma história. E aí tô nessa, né? Sigo agora cuidando ainda, porque eu tive gêmeas, netos gêmeos, aí um neto meu se acidentou, eu sigo cuidando dele junto com a minha filha, a mãe dele. E a família paterna também, não pai, a família paterna também colabora. E aí a gente cai de novo nessa coisa dos cuidados, né? E a mulher, geralmente, assumindo esse papel de cuidadora, e ao mesmo tempo a gente tem que se virar, né? Enfim, os boletos estão aí mesmo. E aí agora eu estou desenvolvendo uma linha bem bacana junto com uma querida amiga, Flávia Vieira, e a gente tem feito a nossa linha que chama Papelaria Natural. Então é a tentativa mesmo de fazer um trabalho zero plástico, ecológico, sustentável. Não, mas me explica bem, por exemplo, esse papel você usa você fornece para as pessoas escreverem, para decoração, como é que é? Devia ter trazido um aqui para a mesa, né? Tem um caderninho ali. Então eu faço cadernos, luminárias, os cadernos podem ser usados de diversas formas. Teve um artista que comprou para vai usar cada página com uma técnica. Vamos saber disso. Obrigada. E aí eu comecei a fazer papel com um monte de coisa, gente. Eu fui tirar a fibra da Estrada de São João, deu um trabalho danado. Eu falei, como que eu vou vender isso? $1 milhão cada centímetro, né? Aí eu resolvi fazer um papel com a Estrada de São Jorge. E aí resultou nisso aqui, ó. Papel, cartela de ovo batida com Estrada de São Jorge. Então, esse verdinho, ó, é a Estrada de São Jorge com cartela de ovo batida no liquidificador e vira papel. Tirar a fibra ficou um projeto. A praticidade tem hora que, né, apesar de ser um trabalho artesanal, você tem também que atender de uma certa forma o mercado. Eu vou tirar foto. E aí, ó, isso aqui, então, a capa de alguns é de Estrada de São Jorge e o miolo é papel branco reciclado, papel de caderno do ano passado, Sim. do Neto, por exemplo. E aí, não satisfeita, falei, quero outras fibras. Aí eu comecei a fazer o de folha de bananeira. Olha que legal. E aí as luminárias também depois pode inserir nas imagens, né, Chico? E aí esse papel, ele funciona muito bem para escrever. Agora as pessoas não têm escrito muito, né? Então, todo mundo no online, Mas para quem é artista, para quem é poeta, para quem gosta de escrever diário, está sendo uma super coisa. E aí eu estou participando das feiras, as pessoas estão adorando, está tendo uma boa saída. As luminárias são outra ideia. Para quem não escreve, nem desenha, né? Mas gosta do trabalho, é um objeto decorativo. E assim a gente já vai criando. Eu vi, por isso que eu falei das luminárias, que eu vi no seu Instagram algumas luminárias. Então vamos botar, Chico, depois vamos ver se a gente bota algumas imagens das luminárias. Isso. Porque é linda, achei muito realmente não. Ai, gente, eu sou suspeita, mas eu acho lindo. Não, sim. E aí um negócio super curioso que está acontecendo quando eu participo de feiras e tal, expondo, né?
são as crianças. As crianças chegam no stand e ficam loucas. Aí teve uma feira que eu participei que o menino pegou a mesadinha e falou, não, eu ainda tenho tanto, eu vou comprar um caderninho de tanto tamanho. Aí a mãe, tá, o dinheiro é seu. O menino foi e comprou. Esse acho que gosta de escrever. Aí depois uma menina chegou, ficou olhando, perguntou alguma coisa, eu falei com ela, daqui a pouco vem ela com a mãe para comprar um caderninho. Então as crianças estão ficando encantadas. E realmente está muito bonito, é um artesanato bonito, diferente. Não é um industrianato, né, que eu estava falando. É realmente algo com alma, né? Não, lindo o trabalho, lindo o trabalho. Ui, empolguei. Bom, nós já falamos que ela tinha envolvimento com música, depois falamos do estiar, né, da coisa. Estamos falando agora de papel. Mas o meu filho me falou que fez aula de yoga com você. Tem isso também? Tem isso também, é por isso que eu estou falando, né? Só trazendo gente inquieta. Né? A gente vai vivendo e vai vivenciando um monte de experiências aí, né? E aí, com a tecelagem, além de título de mestra, eu ganhei também uma hérnia. Algumas complicações na coluna, principalmente na região cervical. E que é essa coisa mesmo, né, da gente trabalhar assim, ó. Quem trabalha digitando, costureira, né? Essa curvaturinha aqui que a gente fica. Então, tem que trabalhar nas coisas de ergonomia, né, gente? Pra gente ficar mais assim e não ferrar tanto a nossa coluna. Aí eu já era praticante de yoga, eu pratico antes de 2000. E aí fui me interessando, resolvi fazer o curso de formação. E aí fiz o curso de formação, comecei a dar aula. Aí fui aprender com uma professora de 94 anos, um tipo de yoga mais direcionado para mulheres na menopausa. E trabalhei uns 10 anos com yoga e também dando as oficinas de tecelagem de papel. Então, sigo dando aula de yoga, sigo com artesanato. Estou frisando mais artesanato, porque eu acho que o yoga deu uma... Nossa, gente, over yoga. E esse papo de namastê, gratidão, combina muito comigo. Eu sou bem crítica, eu gosto de um questionamento. E não que o yoga não te proíba de ser crítica ou de ser questionadora, mas a gente acaba vendo um jeitinho que dá certo, que dá resultado, que é muito namastê e gratidão pro meu gosto. Sou mais punk, ainda trago punk, gente. Nas veias. Érica, a gente aqui é muita coisa para falar e tudo mais, mas a gente mantém o tempo, eu sempre falo isso no final, você tem que parar de falar isso. Mas é basicamente isso. E, pô, o papo foi maravilhoso, acho que a gente continuaria aqui um tempão. No final, eu sempre peço assim, para a pessoa falar, quase que uma formação de perfil, não é dica nem nada. O que está lendo, o que está construindo, você já falou de muito do seu trabalho aqui também, o que você está assistindo, uma coisa que foge um pouco do trabalho em si, né? E tudo. E se a gente decide falar uma coisa que você acha importante falar, que você fale, né? Eu acabei perdendo um pouco a minha condição de ótima leitora, como que eu li? Perdi um pouco essa condição e fiquei meio assim. Uma época eu fui muito para o artesanato, uma época eu fui muito para o yoga, né? E agora eu estou tentando me achar de novo. Mas fico vendo o que é bom mesmo, assim, para a saúde mental. Então, esse negócio de ficar vendo série também, eu acho meio que uma... Como é que se diz? Anestesia. Ainda tem isso, né, gente? Mulheres na menopausa, homens também na menopausa, a gente vai tendo esse negócio que chama anomia. Você vai esquecendo as palavras. Então fica difícil da entrevista. Mas aqui é mais que... Mas, enfim... E aí o grande barato é a gente estar presente, né? Fazendo que gosta, e é muito difícil isso. Eu vejo realmente como um pano de fundo, assim, o capitalismo como pano de fundo, por isso que o artesanato está virando industrianato, gente. Porque para você fazer um produto bem feito, valorizar e vender, fica difícil às vezes competir, né, com coisas feitas
em série, pessoas achando caro um trabalho desse, mas então eu não vou falar nem de leitura, nem de série, nem de filme. Eu vou terminar com mais uma coisa que eu ouvi, de uma artesã lá do Vale do Jequitinhonha. A repórter pergunta para ela: o que é importante para fazer um bom trabalho de artesanato? Ela responde assim: o importante é começar bem começadinho e terminar bem terminadinho. Ótimo. Para mim, isso aí é em tudo que a gente faz na vida. Não, e aqui nós temos, principalmente, gosto muito das poesias do Leminski, e aqui a gente termina com um exemplo do que o Leminski estava falando. É fácil ser poeta, ser artesão com 20 anos. Barato é chegar com a idade da Érica, que é uma menina ainda com essa vitalidade toda, fazendo artesanato, vivendo poeticamente da vida. Também cantando, né? Resistir. Obrigado. Obrigada a você, nossa, muito legal mesmo. Pessoal, sexta-feira mais uma entrevista. Quarta-feira tem o Fala Vereador, Vereadora. E não esqueçam, curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam.